Em casa e acompanha o Balanço Geral nesta quarta-feira. Beto e amigo telespectador, a polícia já descobriu aí um prejuízo de pelo menos 7 milhões de reais contra esta rede de postos de combustíveis, mas também a polícia conseguiu evitar, já com o trabalho realizado, um golpe que seria ainda maior, que chegaria na casa aí de pelo menos 11 milhões de reais. Tem o envolvimento de uma pessoa que foi presa anteriormente, Beto, seria um ex-servidor público, um ex-servidor do Tribunal de Justiça. Ele tinha o papel, Beto e amigo telespectador, de usar uma senha que ele tinha o privilégio de ter essa senha com ele. Ele usava essa senha para acessar o sistema de processos que já estavam ali decididos pelos magistrados. Ele conseguia, então, mudar a configuração desses documentos que eram as decisões judiciais. Com isso, os juízes acabavam assinando, acreditando que estavam assinando aquelas decisões que foram tomadas em relação aos processos que estavam sendo julgados. E para isso, ele tinha benefícios financeiros em relação às pessoas que eram interessadas à mudança do contexto, do texto desses processos. Bom, o delegado Ian Brainer, ele vai nos trazer mais informações de cada personagem, de toda essa organização criminosa. Delegado, tudo começa também a partir deste servidor, ex-servidor do Tribunal de Justiça, que beneficiava pessoas que queriam mudar essas decisões judiciais. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, tudo começa através de uma provocação do próprio Tribunal de Justiça, pedindo que a Polícia Civil tomasse providências no sentido de verificar o que é que estava ocorrendo com esses processos judiciais, onde era verificado a inserção de minutas fraudulentas. Na verdade, não havia uma mudança do teor das decisões. Esse servidor ele conseguiu indevidamente, diga-se de passagem, um acesso privilegiado que permitia alteração de cadastros de servidores. Então, ele entrava no sistema de processo judicial eletrônico como se fosse outro servidor, um assessor do magistrado, do desembargador, e ele inseria minutas de decisões para serem apreciadas pelos desembargadores que acreditavam que estavam lendo minutas confeccionadas por seus assessores. Na medida em que essa vulnerabilidade não existe mais, é importante a gente destacar, a gente conseguiu identificar esse servidor. À época já era esse servidor, foi desligado do tribunal por motivos diversos, que estava praticando essa prática delitiva há mais de um ano, em diferentes tipos de processos, e ele adota uma postura colaborativa desde a sua prisão, uma vez que ele viu a fidedignidade das provas que pesavam contra ele. Então, ele consegue, obviamente, porque isso acarreta numa situação processual mais favorável para ele, essa colaboração, e ele consegue indicar processos onde ele atuou. Esse serviço ele passou a mercantilizar, e ele mercantilizava esse serviço através de um corretor, que foi das pessoas presas na data de ontem, oferecendo esse serviço a pessoas que se interessavam em receber vantagens indevidas através de processos judiciais. Delegado, também houve a prisão de um advogado. De quem se trata esse advogado e qual era o papel dele especificamente dentro desse esquema? Esse processo que culminou na prisão desse servidor, ele tá público. Esse processo que culminou na operação de ontem, ele ainda está em sigilo, porque a gente ainda tem diligências a serem feitas, a gente ainda precisa ouvir algumas pessoas, adotar algumas providências, analisar o material que foi apreendido ontem, como, por exemplo, celulares, mas esse indivíduo ele é um advogado que atuou nesse processo. A gente tem indícios de autoria da participação desse indivíduo nessa prática criminosa, tanto é que o Poder Judiciário e o Ministério Público opinaram favoravelmente e deram concederam essa representação de prisão. A gente ainda tem pessoas foragidas em razão da operação de ontem, e também a colaboração desse servidor, como ele atuou num lapso de tempo considerável adotando esse tipo de prática, a gente ainda pode desvendar novos crimes, apurar novos fatos que podem culminar em outros desdobramentos dessa operação. Delegado, a pessoa que se encontra foragida se trata de um empresário, dono de vários postos de combustíveis no estado do Piauí e outros lugares.
Esse empresário seria o interessado de forma mais direta nesta fraude contra a rede de postos Ipiranga, no caso desta investigação, desse processo? Dessa ação específica, esse é o principal beneficiário dos valores obtidos indevidamente e até então é apontado como a pessoa que buscou esse tipo de serviço junto ao corretor. Então, tudo está sendo apurado, como eu disse, mas há esses indícios, os elementos de informação levantados até então na investigação apontam que ele que tenha procurado esse tipo de serviço de obtenção fraudulenta de decisões judiciais. Ele está sendo procurado, obviamente, em todo o território nacional, digamos assim. Perfeito. A Polícia Civil do Estado do Piauí ela tem uma capilaridade muito grande, porque atua de forma parceira com outras polícias civis dos outros estados da Federação e do Distrito Federal. E a gente está contando com o apoio desses parceiros para dar cumprimento a esse mandado de prisão. Além das pessoas que já estão presas e do advogado, do empresário identificado que está foragido, existem outras pessoas que podem ser presas ainda? Em relação a essa investigação específica, até então não. Mas, obviamente, uma análise de um aparelho celular a gente pode verificar que existe a participação de duas ou mais pessoas, uma pessoa a mais, enfim. Mas até então não. Agora existe a possibilidade de investigações referentes a outros processos judiciais, e isso sim existe. Ok, muito obrigado ao delegado Ian Brainer. Esse é o trabalho da polícia investigando esse caso sobre essa fraude que acontecia contra uma rede de postos, uma grande rede de postos presente em todo o Brasil. Mais informações em relação sobre este e outros assuntos, você acompanha acessando o portal de notícias 10mais.com e também na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios, o Balanço Geral com você, Beto Rego. Ok, Chico Filho, uma salva de palmas aí para o delegado Ian Brainer, parabéns para ele, para a equipe dele, todo o pessoal aí trabalhando para botar picaretagem, banditismo.